Sejam todos bem-vindos em mais um episódio aqui do nosso podcast Boss Mind. Eu sou a Vera Araújo, contadora, educadora financeira, sócia da Soraya em diversos projetos, host aqui do nosso Boss Mind. E, claro, antes da gente apresentar o convidado e a Soraya se apresentar, aquele convite especial. Se inscreva no nosso canal se você não está inscrito. Aí você fala, Vera, mas eu nem sei como se eu sei que eu estou ou não estou inscrita. Facinho. Dá uma olhadinha lá embaixo, tá escrito inscreva-se. Clicou, ponto, você caiu aqui. Beleza. Depois disso, assiste nosso episódio até o final. Se estiver fazendo sentido para você, você pode até lá no linkzinho e colocar assim, compartilhar, copia o link e joga lá nos grupos. Mas não deixa de participar do nosso programa de hoje. Vera, amei, adorei. A Cris que tá aqui, a entrevista, o conteúdo e tudo mais. Quero te acompanhar. Tem outros episódios que você também pode acompanhar. Que nós falamos sobre empresariar, empreendedorismo. Damos algumas orientações de vida também, algumas dicas. A Soraya de vez em quando dá uns tal, tá? De vez em quando aí, que faz. A gente às vezes também fala de jogo, vida particular e assim vai. E é sensacional. Não é nada muito técnico, muito chato, onde você fala, ai, não quero acompanhar. Você vai se divertir, eu tenho certeza. Então fique aqui, até o final. Soraya. Fala, galera. Eu sou a Soraya Mendonça, sou educadora financeira, mentora empresarial, cientista contábil, empresária, sócia da Vera em projetos empresariais, em projetos sociais, em projetos pessoais. E adoro estar aqui no Boss Mind. Realmente a gente aprende muito, 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 muito. E quando a gente compartilha com você, a gente aprende também. Então eu já falo, toda semana eu falo, pega papel e caneta e anota, porque daí você vai decorar, você vai, aliás, memorizar, que nós aprendemos com o convidado anterior que decorar acaba, você esquece. Então você vai memorizar, você vai entender e vai levar para o teu negócio, para a tua vida, para o teu empreender, para tudo. Gente, há uns meses eu fui receber o prêmio Mulher Coragem, que eu amo. Nossa, vocês não têm noção de como eu fico metida. Muito bom receber, porque eu achava que tava no nosso DNA ter coragem, tá? Eu não achava que isso tinha que ter reconhecimento. Eu nunca tinha parado pra pensar até receber o prêmio pela primeira vez. É a 6ª vez que eu recebo. Então, eu fico muito metida. E eu cheguei pra falar para um público de artistas, da galera que trabalha com música, que trabalha com produção. E aí eu perguntei, quem aqui é empreendedor? Ninguém levantou a mão. Aí eu falei, primeiro eu vou explicar pra vocês o que é ser empreendedor. Ser empreendedor é você melhorar onde você está. Então, se você está na igreja, se você está em casa, se você está na família, se você tem uma empresa, se você trabalha numa empresa, você melhora esse ambiente? Então, você é empreendedor. Quem aqui é empreendedor? Aí as mãozinhas levantaram. Então, quem nos acompanha é empreendedor. E a gente está sempre buscando melhorar o meio que a gente está inserido. Por isso que nós trazemos convidados assim, que fazem a diferença. Muito bom. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada. Eu vou tirar a fala da Soraya, que normalmente ela que vem com essa daqui. Segundo ela foi fazer uma pesquisa para perguntar pro Google quem era ela. O Google não sabe responder. Claro, ele não sabe, ele não é. Não é ela. Então, aí a partir daí, ela começou, inclusive pros convidados, que isso já desde 2018, que dá aquele impacto, eu já vou dando uma palhinha aí, quem é a Cris? Quem é a Cris? Pois é, bom, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, meu primeiro podcast. Mas é uma experiência muito grandiosa para mim, porque é um momento onde eu estou passando uma fase da minha vida aí, no início de uma transição de carreira, e que eu acho que a gente sempre tem o que contar e falar um pouquinho, né, da gente, e com certeza vou inspirar, como eu tenho inspiração, vou inspirar outras pessoas a fazer. Meu nome é Cristiane Schreiner Dutra, mas o Dutra eu falo que veio para facilitar, porque o Schreiner todo mundo tem dificuldade em falar, então Cristiane Dutra. Tenho 50 anos, tenho 2 filhos, e na minha vida, que eu comecei como bailarina, segui na profissão como educadora física, fui fazer educação física, depois fisiologia do exercício, e aí eu tive 2 meninos, achando que eu ia ter meninas bailarinas, e tive 2 meninos jogadores de futebol, né? Sensacional. E me encantei por esse mundo do futebol, né? No início me encantei como mãe de atleta, fui seguindo como mãe de atleta e educadora, e hoje eu me vejo aí mergulhada em querer ser um pouco além do que a mãe de atleta, né? Talvez trazer a minha experiência como educadora física e tudo que eu vivi e acompanhei em beira de campo
para complementar e ajudar na carreira de um atleta profissional. Então, trabalhar ali na base, né? O que eu acho que em algumas deficiências que eu vi, que eu acompanho e que eu acho que eu tenho onde contribuir. Você sabe que quando você falou que acompanha o filho nos treinos, na base e tudo, eu lembrei de um videozinho de uma senhora que ficava andando de um lado para outro enquanto o filho tava jogando, né? Sim. Na hora que você falou, eu falei, remeteu isso. Você tava lá nos bastidores acompanhando e tudo. Exato. Aí ela grita daqui, ela anda de um lado, ela vem pra cá e ela sinaliza, tipo, né? Super. Sim. Eu falei, nossa, imaginei você fazendo a mesma coisa. Que delícia. Que bom você tá fazendo esse acompanhamento. Quando você falou que pensou em ser mãe de 2 bailarinas e veio 2 jogadores, né? Sim. Eu sou mãe de 3 meninos. Eu falo que eu gosto muito de ser mãe de meninos. Assim, nasci pra ser mãe de menino, uma coisa doida. Ah, Vera, mas você fica excluindo meninas. Eu falei, não é isso. É o desejo, pra mim... Era desde quando eu era jovem, quando eu falava que eu queria 3 meninos e 3 meninos aí, e realmente eu tenho. E não sei se é tratativo, o que é, mas é identificação. E tem muito a ver. E eu acredito que você veio, né, nessa mesma pegada por conta dessa questão de a novidade, a forma deles mostrar como é que eles estão ganhando o mundo é totalmente diferente. Mas algumas mães vão falar, mas as meninas também têm essa visão. Eu tenho, as minhas, na verdade, eu tenho mais 5 irmãos. Uhum. Todos eles tiveram meninas. Então, eu adoro as minhas sobrinhas. Maravilhoso. Então, eu sei lidar também com um público feminino enquanto jovens e tudo mais. Que legal. Tem pergunta? Tenho, sim. Então, vamos lá. Que eu você viu, já tava embarrada. Que momento que deu essa virada de chave? Que você fala, agora eu vou... Transição de carreira é uma coisa que a Vera... Eu dou até risada quando a Vera fala, Soraya, participei de um evento que a pessoa estava em transição de carreira há 6 anos. Eu falei, mas tudo isso? E ela fala, eu também não entendi. Sim. Porque transição pra mim é aquele período de vou virar. Tô indo aqui. Sim. E ali você já começa a se posicionar como uma nova carreira. Sim. E que momento que houve essa sua virada de chave? Então, foi recente, né? Eu fiz um curso de gestão esportiva no início desse ano, na USP. E ali, eu me vi num outro ambiente, que não mais só aquilo da mãe na beira do campo, né? Aprendendo, conhecendo um pouco mais do mundo, desse mundo do futebol, né? Mas nas áreas mais internas, né? Como funciona dentro de um clube, como é que acontece, o que acontece ali, né? Um mundo que muito a gente não sabe, né? Eu não vou dizer que é uma transição que eu penso em algo breve, né? Quando você diz, nossa, 6 anos. O processo, para mim, eu penso assim, devagar, né? Eu não quero aquela coisa que impactua. Não, de repente a Cris deixou de ser uma coisa e passou a ser outra. Não. E tem eu essa quero... necessidade? Desculpa então, te interromper, exato, mas tem não essa... quero. Né? Exatamente, isso. eu não quero. A minha ideia é fazer a fusão. É uma fusão e não do uma que transição. A Cris exato, do que a Cris é e o que ela vai continuar sendo, somando aos meus novos aprendizados. Então, eu falo transição porque as pessoas usam muito isso, né? Porque eu até brinco, eu falo, de uma hora para outra eu vou aparecer falando agora de futebol, enquanto eu falava mais da área de educação, dentro da escola, né? O esporte como formação e tudo mais. Eu falo, mas eu não vou abrir mão disso. Então, a minha ideia é trazer isso junto. Mas eu preciso, lógico, entrar nesse mundo mais a fundo do futebol, estudando. Então, agora, quanto mais eu vejo questão de cursos, relacionamentos, então, estar em eventos mais de futebol, coisa que antes eu não tava. Então, a chave virou, assim, vou dizer efetivamente para vocês, esse ano. Esse ano eu me vi numa situação que eu falo, poxa, é algo que eu tô gostando cada vez mais, né? Antes eu gostava de assistir jogo, continuo amando assistir, analisar, converso com meus filhos sobre, mas eu falo, mas eu quero algo mais, é algo mais que eu quero, né? Então, para isso eu preciso estudar, então para isso eu preciso investir, para isso eu preciso me dedicar, e é esse momento que eu tô agora, sem abandonar o que eu faço hoje. Né? Sabe que é muito legal você fazer isso, porque falar isso, né? Porque as pessoas realmente tá num... Eu não sei se é um modismo, se é uma onda, se é uma hype, como o povo diz aí, de transição de carreira. Eu tô há 40 anos, sei lá, no mercado imobiliário. Sim. Aí eu não quero nunca mais trabalhar com o mercado imobiliário e vou fazer velas aromatizadas. E muda da água pro vinho, né? Muda, assim que você fala, mas, gente,
Sim. Teve um trauma? O que aconteceu? Sim. E é uma coisa que eu gosto muito mais dessa ideia de fusão. Difusão. Porque eu acho que a gente não apaga o que a gente viveu. A gente não deixa de saber. Nós somos contadoras. Eu falo que nascemos contadoras, depois a gente teve que estudar para se formar contadora. Sim. E formamos contadoras. Quando nós viramos empresárias, nós ganhamos um outro conhecimento forçado, porque até então a gente achava que não precisaria, de saber de marketing, de negócios, de networking, de liderança, de falar com pessoas, de vendas. Sim. Que era uma coisa que, como contadora, eu não tinha. Não tinha. Não fazia parte de mim. E aí, quando a gente começou a estudar e a gente falou, cara, que legal, vamos levar para os clientes, muitos perguntaram, vocês não vão ser mais contadora? Eu falo, como não? Mas sim, você continua. Não mudou nada, né? Não mudou. E nem a gente estava se posicionando diferente exato. disso. A gente continua sendo contadora, só que a gente consegue agregar muito mais para você agora, para que a sua empresa, em vez de durar 3 anos, dure 30. E a gente continue sendo sua contadora por 30 anos. Sua mentora eu não preciso ser por 30 anos. Sua contadora eu quero ser. Então é uma fusão, uma junção. E aí a gente não parou mais, né, Vera? Aí foi para desenvolvimento humano. Agora a gente dá treinamento de autoconhecimento, que as pessoas falam, mas por que vocês vão dar um treinamento de autoconhecimento? E eu Exatamente. Eu digo, porque eu só melhorei como líder depois que eu comecei a me conhecer. Exato. Até então eu era uma líder terrível, eu era chefe mesmo. Daquele jeito que o povo critica, eu era a chefe. E aí, quando eu me conheci, eu falei, cara, e por que eu não posso levar isso para outras pessoas? E por que a gente não pode agregar? Então, essa fusão me agrada, sabe? Me deixa mais aliviada. Do que a transição, né? Do que a palavra transição. Porque transição realmente parece isso que você tá trocando, né? Eu troquei isso. Então, E que legal que você vai agregar. Só que a pessoa tem tanto a essência dela de ter trabalhado 30 anos, 20 anos naquilo, que quando ela vai se posicionar, ela não consegue, porque não tem como se apagar. Sim. Aí ela fica perdida e não consegue alavancar ou se dar bem ou ficar bem na nova carreira, na nova opção que ela tem, e aí ela fica utilizando disso. Então ela fica confusa. Isso que eu tinha observado. Ela fica confusa. Eu falei, então assim, ou você de fato deixa aquilo e começa um novo negócio, e isso você vai ter que se dedicar mais, porque você vai ter que buscar conhecimento naquela área, não tem nada a ver com aquilo. Você vai ter que meio que deixar estacionado, congelado. Às vezes não vai trazer nem na essência alguma coisa ali. Então faz sentido? Ah, não, eu quero, que nem... Você trouxe um termo legal e a gente pede permissão para depois utilizar dele também. Olha, tem uma pessoa lá no Boss Mind, a Cris Dutra, não vou falar o nome da Dutra, que ela falou assim, assado, e ela permitiu que a gente vai referenciar você e utilizar isso, porque aí a gente vai começar também a trabalhar a cabeça das outras pessoas com essa nova visão. Porque ela não tá deixando de fazer. E eu vejo isso nos eventos, palestras e tudo mais, que ela não ficou chateada, alguma coisa, alguém colocou na cabeça dela que ela deveria fazer algo diferente, mas ela não deixa aquilo de lado. E aí ela fica utilizando disso e não consegue fazer nem isso bem, nem isso bem. Aí fica acho que para você incorporar realmente o que você almeja, você tem que ter a paciência que as coisas não acontecem do dia para a noite. Então, você abandonar tudo aquilo que você construiu, né? E que te formou, da noite para o dia. Você não vai mudar para uma nova carreira, uma nova opção, do dia para a noite. Então, você vai trazendo aquilo junto. E aquilo vai se somando. E eu acho que isso vai ser um resultado lá na frente muito mais positivo, porque com certeza... Não vai ser tão desgastante para você. Não tanto. Exatamente. Adorei. Me diz uma coisa, o que seus filhos estão achando disso? Dessa fusão, dessa novidade? Então, foi muito interessante porque assim, eles até, né, mãe, mas você então agora não vai mais dar aula, né? Eles brincaram, mãe, não, vou continuar. Mas você quer trabalhar especificamente aonde, mãe? Eu quero trabalhar dentro de um clube de base. Eu quero estar dentro da base, ali, na parte da gestão esportiva, melhorando, criando métodos, criando uma forma melhor de formar esses jovens atletas, onde a gente trabalha com sonhos deles, né? Mas de uma maneira sem deixar algumas lacunas que eu, como mãe, vir para o meu filho. Então, assim, nem sei se já está na próxima pergunta, tá? Eu já estou... Manda ver! Meu filho mais velho, né, o Thiago, que está hoje já seguindo a carreira profissional, né, assinou o primeiro contrato dele profissional. Que legal. E com 17 anos. Então, ele vive nesse mundo do futebol desde os 4 anos de idade. Então, aos 4 anos de idade, ele começou a fazer futebol, como, né, várias crianças gostam de fazer, gosta de jogar. E aí começa aquela situação, ele joga bem, ele é canhoto.
Já é um diferencial. E aí começa. Aí passa numa peneira, as peneiras, né? Passa numa peneira, aí vai, fica um ano num clube, fica um ano no outro e vai seguindo. Ele tem dom, tem talento. E você sempre como mãe, você fala assim, não, mas mãe é coruja, né? Será? Até ele falava quando criança, mãe, eu quero ser jogador e a gente vai seguindo. Até a hora que ele falou, mãe, eu quero ser jogador. Não, filho, mas você quer... Não, mãe, eu quero ser jogador, vai ser a minha profissão. Não, mas se você não for jogador... Não existe essa possibilidade. Eu vou ser jogador. Então, ele ali provou pra mim que realmente ele tinha segurança do que ele queria, né? E aí, acompanhando, foi para o primeiro clube onde ele alojou. Você com aquele coração de mãe, que eu falo que o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas a gente acompanha. Eu procurei sempre ser conciliando com o meu trabalho, né? Mas sempre estar muito presente junto dele, né? Então a gente viajava para onde ele estava, tentava final de semana a gente ia, acompanhava os jogos. Então a gente via de longe e de perto, né? E falando sempre com ele, porque eu falo que hoje é uma facilidade que a gente tem, né? Do ao vivo, do ver, né? Onde você tá, filho? Deixa eu ver como é que é. Me mostra, né? Então a gente vai conhecendo aos poucos as estruturas dos clubes menores e dos clubes maiores. E eu via ali algumas lacunas de tempo, de ociosidade, que os jovens ficam dentro dos alojamentos. Então eu falava assim, poxa, mas filho, você treinou de manhã, já estudou, já foi para a escola, porque a escola sempre foi algo muito pontual pra gente, que independente do que for, você vai estudar. Na distância vai ter que ser online? Vai, mas vai estudar, vai seguir. Ele tá fazendo online agora para terminar o 3º ano do médio. E aí eu falava, mas e o restante do tempo? O que faz? E é esse o que faz que me virou a chave de eu falar assim, poxa, tem tanta coisa para fazer, né? Como educadora, como tantas brechas que a gente vê que tem que trabalhar dentro do atleta, do emocional, do mental, do social, né? E hoje o celular cobre muito esse tempo para eles. Então, assim, eu via ele ali por muitas horas no celular, né? Então eu falava assim, poxa, mas por que não fazem isso? Não, mas por que não fazem isso? E nesse momento, você como mãe, você não tem essa voz de chegar no... Olha, por que vocês não propõem isso, né? Por que vocês não fazem isso? Não existe isso, né? Existe sim se você consegue começar a trabalhar lá dentro. Então, é aí que é a minha veia, né? Que eu quero tentar fazer algo diferente dentro dos clubes de base. Você quer fazer um programa dentro do período que você imagina que eles estariam ociosos. Muito ociosos, exato. Você sabe que veio a outra pessoa, a mãe, de encontro. Mãe não gosta de ver filho sentado na frente da TV. Vai fazer alguma coisa, vai isso aqui. Vai lá na rua, vai andar de bicicleta. Pois é. Né? E a gente você pensa, vai esporte, né? Uma lacuna, realmente, um produto que você vai conseguir fazer. Exato. E não só isso, é o que eu falo, porque eles já fazem muita parte física, né? Como educadora, lógico, eu adoro. Educação física é maravilhoso, esporte é tudo. Porém, eles já treinam em alto rendimento, né? Então, tem dias que eles treinam 2 períodos, né? Então, não é só o físico. Tem outras... mas tem acompanhamento psicológico. Mas como é que funciona isso? E além disso, o que a gente pode mais contribuir para a formação? Ele vai ser um atleta. O que lá na frente, em parte financeira... Eu já ia falar uma educação financeira aí, hein? Financeira, né? Algo que hoje a gente fala muito dentro das escolas, mas que eu acho que a gente tem que trazer muito para todo o contexto. É o preparo hoje socioemocional desses jovens. Por que eles não são tão resilientes a algumas coisas? Porque existe tanta hoje fraqueza emocional, né? Porque ali eles já estão afastados da família. Afastados fisicamente, alguns até mais, porque por mais que a gente tenha esse contato, mas a gente sabe que nem todas as famílias têm uma estrutura que dá esse suporte, esse apoio ao atleta, né? Então, eles já têm tudo isso. Estão ali, sozinhos entre eles. Eu falo entre eles, eles são uma família, né? Mas um dá apoio para o outro, né? Então, tem a parte religiosa que eles muito trazem, né? Às vezes ali no contexto, que eu acredito que é uma base ali para eles. Mas tem tantas outras coisas que eles conseguem, que eles poderiam trabalhar e que iria dar esse fortalecimento para muitos não desistirem no meio do caminho.
né? Eu tava conversando com a Kalina, né? Carila. E ela tava me falando dos filhos, né? Que jogavam bola, tudo, e acabaram... Um desistiu, porque exatamente chegou numa fase dali, que eu falo que é a fase crucial, que é onde começa, porque competição eles vão ter desde pequenininho. Cobrança eles vão ter desde pequenininho. Mas quando chega numa idade, que é onde vai sub-20 para o profissional, onde vai ali, que eu falo que é o divisor de águas, só fica quem realmente quer. Quem consegue resistir. Até ali seria uma diversão, porque não Eu existe acho uma que cobrança assim, tão... Não, Vera, não é nem tanto de diversão, porque muitos desistem até antes, né? Mas eu acho que é o divisor de águas porque o funil diminui, né? E outras coisas começam a comprometer. Ó, você já tá chegando numa idade que ou você vai ou você não vai. Porque aí tem aquelas outras cobranças. Senão você precisa estudar, senão você precisa fazer outra coisa. E aí? E se não der certo? Ó, já tá chegando numa idade que se não virar profissional, já vai ficando para trás. Ah, não subiu da base? Ixi. Então, sabe aquela coisa? E que eu acho que se o atleta não tiver realmente esse preparo, esse autocontrole, essa confiança, essa certeza do que realmente ele quer para a vida, e mesmo que se não for, ele consegue sair dali, mas seguir a vida, porque, né, não ter... Senão, você fala, acaba sendo depois um não jogador frustrado, pro resto da vida. Não seguiu a carreira, não seguiu o que ele queria ser, né? Porque ali, em algum momento, faltou essa coisa dele falar, não, eu vou resistir mais um pouco e eu vou seguir, né? Sabe o que é sensacional esse acompanhamento que você tá falando? Eu acho que isso vale pra tudo na vida. A gente sai de uma faculdade sem estar pronto pra exercer a atividade. A gente sai de um emprego pra ir pra outro sem estar pronto. É até engraçado quando você vê aquelas propagandas, né? Com experiência. Aí você fala, meu Deus, então eu vou sair da faculdade e não vou conseguir nada. Não porque consegue. Como é que eu vou ter experiência, né? Tem. Poucos conseguem trabalhar junto com a faculdade, né? Exato. Mas... E esse é um pensamento que a gente tem que trazer. O que você falou, mesmo que a pessoa vai virar carreira ou não vai virar carreira, esse acompanhamento, tá? E se for... Como que você vai ser? E se não for, como que você vai ser? Exato. Isso é uma coisa que eu vi no Felipe Luiz. É Felipe Luiz, né? O técnico do Flamengo. Isso. Que eu adoro. Nossa, como eu paro pra ver as entrevistas dele, porque eu adoro gente que fala bem falado. Sim. Então, como é bonito assistir as entrevistas dele. Sim. E o posicionamento. E eu nem lembro dele como jogador. Você vê, né? Porque não jogou no Santos. Então, eu não acompanhei o Santista. Eu não acompanhei muita coisa. Depois de muito tempo que eu lembrei que ele usava um marquinho e tal, assim, veio no cérebro, né? Fiz download, busquei na nuvem. Mas como técnico, e aí eu comecei a ver muitas reportagens quando teve agora essa Copa de Clubes, que... Não falei que eu torço quando a pessoa tá jogando para o ímpar. Imagina a Copa. Eu assistia os jogos todos que eu podia, eu assistia. Então eu conheci muita gente que eu não conhecia. Eu tava fora do futebol. Eu tinha me afastado. E quando eu comecei a ver as entrevistas, o posicionamento, ele no campo acompanhando, eu falei, desde quando que esse menino é técnico? Porque ele é tão novo. E aí eu fui entender que ele tem a minha idade. Ele tem 41 anos de idade. E ele começou a estudar para ser técnico 3 anos antes de se aposentar no futebol. Então, ele buscou um preparo. O que eu vou ser depois daqui? Então, você tá falando isso mesmo. É curta. Você tá querendo propor esse trabalho lá no início, lá na base. Olha que sensacional. Fazer projeção de vida, né? Para o futuro. E aí, até, porque eu falei, e o que meus filhos estão achando disso? Eles estão amando. Porque eles estão vendo ali, o meu mais, né, o Thiago, ele fala assim, mãe, é muito legal. Porque assim, ele sabe, eu não vou cuidar dele. Porque ele já passou. Mas ele sabe que a experiência do que eu acompanhei dele é o que eu quero trazer para ser melhor para os próximos que vêm. Talvez para o meu menor. Que assim, ele fala hoje assim, mãe, eu acho que eu vou ser também. Porque ele também é canhoto. Mãe, eu acho que eu vou ser também. Tem o seu menor? 13. Tá jogando, joga muito bonitinho também, né? Mãe coruja joga bem também. Mas enfim, joga bem também. Mas... ele já tem um perfil diferente, que eu falo que eu não sei se ele vai aguentar, suportar, assim, as dificuldades como o meu mais velho. Porque o meu mais velho podia estar comendo pão duro e água, mãe, tá tudo ótimo, tá tudo bem. O mais novo, nossa, ele entrava às vezes nos alojamentos, meu Deus, que cheiro é esse? Chuteira, imagina, eram 8, 10 em cada quarto, né? Então ele falava assim, então eu já penso assim, o Pedro não vai, ou ele vai mudar muito,
porque, né, às vezes muda. Uhum. Ou então o caminho dele vai ser diferente do Thiago. Ele já vai direto de um clube que já tem uma estrutura melhor, né? Ou não sei se ele vai ser tão resiliente, né? Mas ele fala assim, mãe, olha, se eu não for jogador, eu vou ser bombeiro. Eu falo, bom, ele já tem pelo menos a segunda opção. O Thiago já não tinha. O Thiago é jogador ou jogador. Ele fala que vai ter, talvez. Mas ele tá achando muito legal, porque ele falou, mãe, quem sabe você vai cuidar do clube se um dia eu for? Então, quem sabe? Pode ser. Maravilha. Quem Que sabe? legal, Pode que ser uma legal. possibilidade. Então, os dois estão curtindo muito isso, né? De ver a mãe hoje me interessando mais por futebol. Assistir, eu assisto todos. Amo todos, gosto de tudo, torço pra todos, assim. Eu tenho o meu coraçãozinho no São Paulo. Mas, torço pro Corinthians, torço pro Palmeiras, porque eu conheci o Rafael Veiga, ele é uma graça de pessoa, então eu torço pra ele. A gente tem um amigo que jogou no Corinthians, então eu fui lá no Taquerão, torci pro Corinthians, até o hino eu sei. Então, assim, eu sou aquela pessoa que eu transito em todos. Você transita Se bem. o São Paulo jogava, eu torcia pro São Paulo um pouquinho mais. Mas gosto de todos, acompanho. E hoje é o que eu falo, eu me encantei. Eu chego em casa e falo, quem joga hoje? Então vamos assistir. Então, assim, o programa em casa hoje é assistir futebol. Minha mãe até brinca que ela falou assim, imagina, na época da minha avó, que eu via radinho com futebol, né? E eu falava, ai, não aguento aquilo, né? Porque na época eu dançava. Então, pra mim, o meu mundo era sapatilha. E aí eu falo, quem diria que hoje, ao invés de eu ir em espetáculos de dança, eu vou em estádio assistir jogo de futebol. É hoje a minha paixão. Realmente É a minha paixão. E gosto de assistir, acompanho e quero poder cada vez mais, assim, estar nesse mundo, né? Legal. Cris, você falou que na escola você tem uma vivência com os jovens que hoje todo mundo diz, né? Sim. Que são menos resilientes, são menos focados, querem umas coisas muito imediatistas. Sim. Essa sua experiência dentro das escolas, como que você pode contar pra gente? Um pouquinho, né? Vivenciar mesmo, o que é isso? Eu trabalho com educação física de 6º ano ao 3º médio. Então eu pego uma pré-adolescência, adolescência e o pessoalzinho que tá saindo pra faculdade. Nessa época eu né? curtia, hein? Que eu falei pra ela que eu detesto fazer esporte, mas Então. nessa época eu jogava basquete e handebol e olha... E olha, só Era eu boa, vou hein? falar que meu desafio... Modéstia à parte. Modéstia à meu parte, era desafio, boa, hein? quando eu entrei para começar a trabalhar mesmo com aulas de educação física, foi tirar uma coisa que eu via muito, que eram os atestados médicos de quem não queria fazer aula de educação física, Ai, as unhas que iam quebrar, eu ficava tão a cólica revoltada. menstrual que hoje eu não posso fazer aula. Então, assim, Eu jogava com os meninos, porque as Então. menininhas iam quebrar as unhas. Eu falava, Então. gente, eu espero a e semana era inteira isso. pela educação E física. era isso. Continua, então. Menos. Aí eu falo que eu consegui mudar pelo menos um pouco o meu público lá, de fazer eles aprenderem a gostar, né? Que é o que eu falo, você não precisa gostar de tudo. E eu sempre brincava com eles, você aprende matemática, você gosta de tudo da matemática? Não, mas você tá ali, você vai aprender, tem coisa que você vai levar pra vida. Português, a mesma coisa. E educação física era isso. Só que muitos tinham aquela questão da educação física ser o lazer. É a aula que os alunos mais gostam? Muitos sim, mas achavam que era aquilo. Vai pra quadra pra jogar, dá bola e joga o que quer. jogam futebol E as meninas jogam também. vôlei. O meu as meninas jogam futebol junto, e eu ponho um misto, e eu falo, um ensina o outro, um ajuda o outro, e é isso. Então, assim, eu procuro ter hoje nos jovens, né, nessa proximidade, primeiro o diálogo. Eu acho que quando a gente se aproxima deles, a gente conhece meninos e meninas incríveis, e que às vezes falta o quê? Abertura para eles falarem, um pouquinho deles. A gente conhecer, né? Infelizmente a gente vive um mundo digital onde o diálogo ficou muito esquecido. O diálogo foi trocado pelas falas, que tem várias interpretações, um emoji, as abreviações, né? Que a gente tem que aprender, porque a gente tá nesse mundo, é o que eu falo, a gente não pode se desfazer, né? Eu tenho jovens em casa, então às vezes eu pergunto pro meu filho, o que é essa abreviação aqui? Porque tem coisa que eu não sei. Você sabe que eu, de vez em quando, também nem sabia me responder. Sei lá o que é isso. Não, quando eu escrevo inteiro, ele ainda... Mãe, abrevia. Então, assim, é a linguagem deles, né? Mas aí você percebe que quando você consegue dialogar, que você consegue trazer o jovem para junto de você, você descobre meninos e meninas muito carentes hoje de atenção, de carinho.
E que isso trouxe aí uma demanda muito grande de vários distúrbios que que antigamente a gente não sabia, né? Meu marido brinca que ele fala assim, são os T's. Tem T do quê? São os transtornos. Então, esse deve ter algum T. Esse deve ter algum T. E eu falo, não é isso. Eu não gosto de taxar T em ninguém. Eu falo que eu não taxo T em ninguém. Na verdade, talvez isso sempre existiu. Mas a gente não dava tanta atenção. Hoje existe uma atenção maior, né? Então, esses problemas socioemocionais existem, talvez aparecem mais hoje, porque a mídia trouxe as psicopedagogas, as psicólogas, né, as terapias, trouxe isso mais à tona. E eu acho que se a gente consegue, dentro da escola, trabalhar durante as nossas aulas, esses caminhos, essas atividades que você consegue cooperativas, esses momentos de conversa. Eu tenho um momento na minha aula que eu começo que a gente chama de roda de conversa. Então é ali que é lógico, então você não dá conteúdo? Não, lógico que eu dou. Mas é ali aonde eu mais escuto do que eu falo, né? E eu falo para eles têm tanta coisa para me ensinar, que às vezes muito mais do que eu tenho. E foi nessas trocas que eu consegui muito, assim, perceber que a gente tem onde ajudar para que lá na frente eles não sofram. Eles tenham mais poder de decisão, tomada de decisão. Então, num simples jogo, eu falo para eles, o que faltou? Onde errou? Foi na tomada de decisão. E o que isso vai ser lá na frente, de repente, para você? Você vai errar, vai ter uma consequência. No jogo aqui, você vai tomar um gol. Lá na frente, uma tomada de decisão pode ser obrigada, mas se você mandar embora de uma empresa, como é que você lida com isso? Como é que a gente consegue remediar isso? Né? Então, eu trago muito eles no contexto de aula para um contexto de vida. Então, quando eu falo que o esporte, que é onde eu me dediquei, quando eu quis fazer a faculdade de educação física, era acreditando realmente que o esporte forma. O esporte, ele é um caminho realmente para a formação de um indivíduo, por inteiro, integral. Você sabe então, que é muito isso. Nós tivemos um convidado anterior, que é o Taveira, que ele fala do esporte, ele estava no mundo do esporte, ele fala de negociações no esporte. E aí, um dos relatos dele foi assim, o jogador, quando ele consegue o sucesso, ele não consegue lidar com a parte do financeiro. Então, tipo assim, não faz uma projeção, vamos aos poucos utilizar disso. Putz, tá aqui, não pensou daqui 30 dias, vamos utilizar agora. E aí, quando você vem com o espaço ou o tempo ocioso dos jovens, você já vai trabalhar também essa questão do se preparar para quando a conta bancária estiver no positivo e quando ela estiver no negativo. E poder fazer toda essa junção. Sim. Que é a coisa que a Soraya falou, vamos trabalhar a educação financeira para os jogadores. E é um projeto que a Caleb tem, que inclusive foi apresentado pelo namorado da Soraya, que ela falou assim, que ele falou, como ele tem contato, ele vê daqui, vê de lá e tudo, ele falou, Soraya, que é o olhar diferente para quem é empresário. Sim. Soraya, você e a Vera trabalha com educação financeira, você dá treinamento, você tem um produto, tem isso, aquilo. Não dá para fazer um direcionamento? Não vai mudar totalmente o foco. Porque a educação financeira, ela tem a base. Sim. Você só vai mudar o público. Como falar. Mas, depois de ouvindo o Taveira com relação a isso, aí a gente vai dar uma baixadinha no público, né? No perfil de idade. Sim. Porque ele já tá num patamar. Lógico, de profissional. Já alcançou e tudo mais. Ele vai falar assim, quem é você pra mandar no meu dinheiro? Sim. Então aí a gente vem com a educação juntamente no mesmo modelo que o seu pro jovem que está dali, não ao contrário de lá pra cá. Porque senão ele fala, quem é você? Que nem diz ele que tentou cair, né? Cai. Sim. Sai da jogada. Não, e Vera, é muito interessante porque assim, né? É um salto muito grande, né? É uma coisa do futebol. E não tá ganhando R$700 de bolsa ao filho, ele passa para 50 milhões. Exatamente. Então, assim, como trabalhar a cabeça deles para isso, né? E assim, e ao mesmo tempo, como trabalhar também quem tá aqui embaixo. Então, é o que eu falo meu filho, né? Ele assinou o primeiro contrato dele, eu falei, filho, é um degrauzinho de cada vez. Né? Eu sei que o seu sonho, e a gente tem que ter um sonho mesmo lá na frente. Não é que você tem que se contentar sempre só, não, tá ótimo aqui. Você tem que viver muito bem o que tá aqui, agarrar, valorizar aquilo que você já conquistou. Mas você tem que projetar lá na frente. Senão a gente estagna, né? Então, mas eu falei assim, mas é isso. Vai ser o seu primeiro salário, né? E eu achei muito bonitinho que ele falou assim, mãe,
meu primeiro salário não vai ser meu. Eu vou dar uma parte para vocês. E isso eu fiquei muito feliz porque foi muito orientado pelo empresário dele, né? Então eu falei, olha como é importante isso. Porque são aí que a gente cria os valores. A gente sempre procurou dentro de casa, né? Eu, meu marido, meus filhos, meu outro filho, meus pais, os avós que apoiam bastante e tal, mas sempre ter isso. Filho, não deixa o dinheiro subir a cabeça. É o que a gente sempre escuta, dinheiro subir a cabeça. Mas o que é esse subir a cabeça? E o que é esse dinheiro? Porque para é esse dinheiro? É 2 mil, para outros é 2 milhões. Exatamente. Né? Então, assim, o que é esse subir a cabeça? Exatamente isso, é você se perder nos valores que você teve. Como, né, da família, da forma que você foi criado. Então, lá na frente vai ser muito dinheiro? Tá, mas e aí? Quais são os seus planos? O que você vai poder fazer, além de só, lógico, vai querer consumir? Isso eu acho que é normal para os jovens, né? É normal, existe essa questão do, eu quero ter isso, né? Almejar. Mas e aí? Além disso, de que forma que você vai poder contribuir para aqueles que estão vindo? Eu penso muito isso. Eu falo para ele, é aí que você vai construir seu diferencial. Não é só dentro de campo jogando. Né? Então eu falei, você tem que pensar isso lá na frente, porque vai ter um dia que você não vai mais jogar, e aí? Você sabe que muitos vêm da questão da escassez financeira, né, do dinheiro e tudo mais, e quando tem, trabalha muito a crença do merecimento. Sim. Eu mereço, em estado, um nível assim muito alto. Desequilibrado, né, não tem aquele equilíbrio, porque tem muitos que têm a crença de não merecimento, né, que acaba, né, chapa, não compra, não faço isso, mas o outro que explode assim, e se não trabalhar o emocional através de terapias e tudo mais, vai dar um boom e aí, quando vê, já não tem mais nada. Acabou. E tudo aquilo que foi trabalhado desde, por exemplo, 4 anos de idade, já foi. E vocês que trabalham com contabilidade, o dinheiro vai embora rápido, né? Abriu Vai assim, ó. Você fala, nossa, mas é muito, sim, mas compra isso, acabou. Gente, 3 coisas pra falar pra vocês. A primeira é dividir. Eu e a Vera sentamos pra fazer um planejamento, um budget. Eu gastei 10 milhões em 10 minutos. Foi rápido. Eu falei, Vera, eu preciso de mais dinheiro. Aí eu falei, mas onde que você colocou? Né? Porque até então ela estava construindo, ela estava com a projeção dos 10 milhões e eu até então deixei. Eu falei, tá, mas... Ela falou, eu gastei, não. Eu falei, tá, mas onde você colocou na planilha? Né? Porque ela tava projetando. Quando eu cheguei, comprou, não sei, 10 disso, 15 daquilo, e no seu desconto. Eu falei, rapaz. Um andar. Computadores, a torta e a direita, 2 telas, 3 telas. Eu falei, respira. Ela, gente, realmente, se a gente não prestar atenção, é 2 palitos. Eu tinha ouvido algumas pessoas preciso de mais. Eu ainda falei, por que você precisa de mais? Eu ainda não comprei tudo que eu queria na minha ainda projeção. Não deu. Porque deu. tinha as pessoas falando assim, eu tô com um projeto aqui pra investimentos de 10 milhões e eu não sei o que fazer com eles. Eu falei, não, eu vou ter essa dificuldade. Fui montar, falei, eu vou viver a experiência. Eu não tenho problema não, rapidinho, tá aqui. Pronto, resolveu. Chamei, eu falei, o que você comprou na planilha e tudo? Gente do céu, comprou. Falei, tá bom. Ela falou, tá bom. Eu falei, a gente não precisa de mais. A gente precisa de mais dinheiro, Vera. A gente não precisa de mais. O que nós precisamos é trabalhar muito bem essa planilha. É a planilha. Vem pra realidade, ela, eu sei. Planilha. Mas foi 10 minutos de tanta alegria, menina. Você não tem noção. Que bom. Ela fazia assim. Eu falei, gente, o que essa doida tá fazendo? Gastando os 10 milhões. Que eu nem tinha pra gastar, tá? Né? Detalhe, tem isso. E eles, né, como jovens, né, uma coisa que eles pensam, né, quando eles querem... Mãe, quando eu for jogador, assim, mãe, famoso e tal... Não, mãe, eu vou comprar uma casa pra você. Eles têm uma coisa de comprar casa, né? Eu acho que é aquela sensação de... Eu quero dar uma casa pra minha mãe. Eu acho que dar uma casa pra minha mãe já eu acho que o primeiro... É ao lar, né? Não que eles têm a conceito do lar. É tão engraçado isso, né? Eu falei, filho, não precisa. Eu quero que quando você for... Primeira coisa, você esteja feliz onde você estiver. A mãe podendo, eu vou te acompanhar. Mas você não precisa comprar casa pra mãe. Né? Eu falei, a gente vai estar junto. Mas eles têm muito isso, né? De querer dar. E poder que bom, proporcionar. Que bom, isso daí é gratidão, né? Exato. É gratidão materializada. Porque Não, as pessoas acham que gratidão é só falar gratidão, né? Não. E quando ele falou isso quando ele falou isso do primeiro salário, eu achei tão íntimo que ele falou assim, mãe, eu vou dar uma parte do meu salário pra vocês, porque são vocês que compram a minha chuteira, mãe. Desde os meus 4 anos, são vocês que compram minha chuteira, meu uniforme, não sei o quê. Mãe, vocês vêm investindo em mim há quantos anos? Então agora chegou a hora de eu ajudar, né? Então eu falei, é isso.
Aqui, Só eu com essa falei, eu atitude falei, já prosperidade isso, aí. Bateu a isso aí. porta dele, não vai embora. Realmente, com essa atitude a isso aí. prosperidade vem e fica. Gente, olha, 3 coisas. Primeiro foi minha planilha de 10 milhões que eu gastei em 10 minutos rápido. Aham. A Rapaz, segunda coisa que você falou que você trabalha com as crianças, né? É. A tomada de decisão. Cara, como isso é importante pra você que é empresário? A gente toma decisão todos Toda, os dias. é. Todos os dias, assim, Sim. várias. E às vezes você toma uma decisão que você fala, meu Deus, como que eu volto? Não volta. Não volta. Você corrige, você reformula, Isso, você... exato. você lida com uma rota. aquilo. E tem que saber lidar. Às vezes você tem que tomar a decisão. Tomar a decisão de contratar alguém é delicioso. Agora, e quando você tem que tomar a decisão de demitir alguém? Demitir alguém. Quando você fala, é que eu sou colérico, eu tô com raiva, ninguém faz nada, eu vou demitir, beleza. Mas e quando você tem que demitir porque ali na planilha dos 10 milhões, faltou? Sim. E aí? Como que você lida com esse sentimento que você sabe que você vai afetar uma família? Exato. E o empresário tem isso. Então, a tomada de decisão, que legal. Podia todos os professores trabalharem isso desde a 6ª série até o ensino. Não sei se é série ainda, não sei como é que tá agora. 6º ano. 6º ano É. até o 3º colegial. Médio. Como é que você Terceiro médio agora. vai... Tô bem, hein? 3º médio. Ensino médio, Como que você vai lidar com as suas tomadas de decisão? Porque tomar decisão a gente é obrigado. Mas e depois? Como que a gente fica com aquilo? Não é? Então, que sensacional. E o terceiro ponto, a parte que você falou sobre inspirar, né? Que você ia estar aqui e inspirar alguém. Gente, quero falar com vocês rapidinho do Quais de Mim Você Procura. Quais de Mim Você Procura é um projeto que ele é inspiracional. Ele é de investidoras, né? Porque nós investimos para estar nesses livros para inspirar outras pessoas. Quais de Mim Você Procura é a maior liga de mulheres escritoras do Brasil, já reconhecida pelo Record Brasil. Estamos aí na fila do Guinness. Tem edições de tudo. Inclusive, nós estamos tentando trazer umas de mulheres no esporte, viu? Que tem mulheres no direito, mulheres nas finanças, que é esse daqui que nós estamos. Sim. Mulheres além mar, que é mulheres que viveram experiências fora do Brasil. Mulheres no combate ao bullying, que é o bullying de mulher com mulher. Mulheres no marketing, mulheres no digital. Tem edição pra tudo. No esporte ainda não, mas vai vir. Então, mulheres no esporte a gente quer trazer, né, Vera? Estamos trabalhando aí. Legal. E esses livros não é vendido em livraria. Você não consegue comprar em livraria, você só compra com uma coautora. E cada livro vendido, um é revertido em doação para meninas que vivem em situação de violência doméstica, em comunidades, em casas-abrigos, em penitenciárias, para que elas possam se inspirar. São histórias de mulheres de verdade, como a gente aqui, que as pessoas às vezes olham e falam: ah, mas eu não sei, aonde que isso daí não é pra mim. Isso daí é lá pro jogador de futebol, isso daí é lá pra atriz da Globo, isso daí é pro... Não, é pra você, é pra mim, foi pra Vera, é pra você. Sim. Então, isso daqui também é um trabalho inspiracional. Às vezes as pessoas veem os livros aqui em cima da mesa e falam: o que significa isso? Quais de Mim Você Procura, gente? É um projeto que, de fato, a gente não só participa, né, Vera? A gente milita. Somos militantes, então vamos trabalhar no Mulheres no Esporte aí, que vai ser muito legal. Isso. Eram essas 3 coisas, tá, Di? O menino não deu sinal, não, né? Deu. Ô, Deus. Viu? Você que é a primeira vez que vem. Você vai se empolgar, vai aceitar todos os convites, mas não esqueça de aceitar um nosso próximo convite, tá bom? Tá certo. Fala. Aí vai começar a encher de convite lá, falar: ah, Vera, olha. Pode A gente chora. Bom, estamos chegando praticamente no final. Passou rapidinho, não passou? Passou. Gostoso, muito. não é? Uma delícia. Uma delícia. Gente, antes de passar para o Boss Moment, a fala da Soraya, convidar, reforçando, se inscreva. Se você não inscreveu, apareceu do nada, porque de repente o canal do YouTube passa para você ali, acessa, começa a nos ouvir, o conteúdo. Vera, não tô entendendo nada, é porque você pegou na metade. Termina aqui, começa de novo do comecinho, vai até o final, pega o link, divulga para todos os lugares que você faz parte, os grupos que você nem sabe o que você estava fazendo, o que você está fazendo lá, agora você encontrou o seu propósito. E divulga pra gente. Se inscreva, faça comentário, vá lá no nosso Instagram, que é o @bossmind, e também nos ouça no Spotify. É isso aí, a Vera tá que tá. Boss Moment. O Boss Moment é um bate-bola. Tipo, de frente com Soraya. Gente. Ó. Maria Gostei, Gabriela segura. Gostei. Esse é bom. Voltada aqui pro nosso mundo, que é o mundo do empreendedorismo, mas linkando a sua experiência de vida, tá? Uhum, tá Então, bom. bora lá. Um livro que todo empresário deveria ler. Livro que todo empresário deveria ler. Como Enriquecer Juntos. Como Enriquecer Juntos. Legal. Não li esse ainda não. Li já vários Como Enriquecer, esse ainda não. Uma frase ou ensinamento que você leva pra vida.
Valorizar sempre a família. Uma decisão que mudou tudo. Voltar a estudar mais. Ah, é delicioso, né? A gente nunca pode parar de estudar, mas quando você realmente volta para dentro de uma sala de aula, você fala, nossa, aos 50 anos, você entrar de novo numa universidade, começar, né? Começar não, né? Continuar estudando. Mas é muito bom. Muito bom, não é? É. Gente, é uma energia. Eu parecia, sabe, criança que vai preparar o estojo pra ir pra escola? Cheiro do caderno. Caderno. Não, fui comprar um caderno novo. Ai, Não, que eu delícia, preciso né? ter um caderno. Aí meu marido, mas pra que você não? Não, vou levar. Eu sei que eles dão lá material, vinha bloquinho, tudo junto. Não, mas eu queria ter o meu caderno. Né? Então, muito bom, delícia. muito bom. É, que delícia. Se tivesse que começar do zero hoje, o que você faria diferente? Não faria nada diferente. Eita, Nadinha! Que delícia. Não. Acho que dentro do que eu tô seguindo aí, eu acho que eu venho vindo no caminho certo. Que legal, Cris. Olha, parabéns, você teve uma desenvoltura maravilhosa pra quem tá no primeiro podcast, tava nervosa aí, preocupada como é. Tranquilíssimo. Então, obrigada por compartilhar. Espero ver seus filhos aí. Seu filho for muito bom mesmo, espero ele ver ele no Santos. Segue lá, olha. Segue ele, oficial.tico. Você viu, né? Você viu? Se for Não muito sei. bom, espero Você ver ele no Santos. nem quer levar pro... Você é São Paulino, né? É. Então, aí não, tem que ser do Santos. Se for muito, cada um torce porque Pode quer. Se for muito bom. Pode seguir ele lá. Na verdade, os dois. É oficial.tico e oficial.teco. Porque até brincam que é tico e teco, é. Ai, É meu por causa Deus. dos esquilinhos, mas enfim. Mas é Pedro e Thiago, mas acabou virando Tico e Teco. Então os dois têm oficial.tico, que é o Thiago que já joga aí profissional no São Bento, em Sorocaba. E o oficial.teco ele também tem. Então tá indo aí, mas Que legal, que legal. É. Parabéns pelo seu trabalho como Obrigada. educadora, como mãe, por tudo Obrigada que por você essa postou pra oportunidade. gente. Vocês são os amores, adorei. A gente bate em papo outras vezes tomando café. Vai ser uma delícia, Né? com certeza. Muito bom. Com certeza. Obrigada a você que nos acompanhou. Você que é empresário, que é empreendedor, que de repente olhou e falou assim, nossa, hoje foi diferente. É, mas você também é pai, você também é mãe, você também é madrinha, padrinho. Como que você tá cuidando dos seus jovens? Que valores você tá inserindo aí para que quando eles assinem o primeiro contrato de trabalho deles, ele volte e fala, você investiu em mim, eu vou te dar retorno. Maravilha. Muito obrigada, Cris. Obrigada Obrigada por ter a aceito você. assim imediatamente e por ter vindo e ter aguardado um pouquinho. Sensacional. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada por toda a equipe aí. Nossa, sensacional. Gente, Beijo. até mais. Beijinho. Até mais. Tchau. Até.